precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que esplandeceu na cruz. Nós precisamos de Jesus. Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agradeço a Deus pelo dia de hoje, pela saúde, pela segurança e pelo privilégio de estar aqui nesta noite, em via pública, a anunciar o Evangelho de salvação, o Evangelho que muda a vida do homem, o Evangelho que salva o homem, como já foi dito nesta noite pelos amados irmãos. E querido ouvinte, você já tem ouvido coisas boas acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim também quero continuar anunciando, como diz o hino da harpa, anunciando tão grande salvação. Mas vamos começar lendo no primeiro livro da Bíblia Sagrada, em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, assim está escrito: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E observe que o texto diz: E pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis capítulo 2, verso 8. Nos dá uma informação que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a fim de quê? De colocar o homem neste lugar. E diz os versos seguintes, pulando alguns versos. No verso de número 15 agora, diz o texto: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha só, mais algumas informações do que o Senhor Deus, o Criador, fez com a sua criatura, o homem. Verso 15, lendo novamente: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aí, querido ouvinte, você que está na sua casa, você também pode conferir na sua Bíblia Sagrada. Vou ler agora Gênesis capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só que coisa boa. De tudo aí, das árvores que estão no jardim que o próprio Deus fez para o homem, exclusivamente para o homem Adão, o primeiro homem, e colocou ele ali para lavrar e guardar. O Senhor Deus lhe disse:
de toda árvore do jardim, Adão, parafraseando, você pode comer livremente. Pode encher o bucho. Pode encher o bucho. Pode comer. Mas também o Senhor Deus no verso 17 diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal. Mais uma informação. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Dela não coma, Adão. Das outras árvores, pode comer. E como eu falei, numa linguagem bem nordestina, pode encher o bucho. É isso? Saciar a sua fome. Mas dessa que o Senhor Deus diz aqui no verso 17. Da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Não para aqui. O interessante é que o próprio Deus, o Criador, lhe dá o motivo de não comer, de não ingerir o fruto desta árvore da ciência do bem e do mal. No mesmo verso, verso 17, a parte final do verso está escrito: o Senhor Deus falando à sua criatura, Adão, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então tem um porquê. O Senhor lhe deu o porquê não comer. Ia lhe trazer morte. E já lhe adianto dizendo, não somente a morte física, a morte do corpo, que é material, mas também da morte espiritual. Da morte que conduz a um lugar que a Escritura chama de inferno. E queridos, adiantando alguns versos, no capítulo 3 agora, está escrito aqui um diálogo da serpente, que a própria Escritura diz que é o diabo, conversando com também uma criatura de Deus, feita por Deus, que foi Eva, a mulher de Adão. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Queridos, amados ouvintes, a serpente aqui já vem distorcendo, trazendo o engano, trazendo a mentira. O próprio Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade, pois a verdade é Cristo Jesus. Mas aqui o texto nos diz bem claro que a serpente vem até a mulher de Adão, chamada Eva, distorcendo aquilo que Deus tinha falado ao seu marido, a Adão. Adão, fica aí no jardim, de todos os frutos aí você pode comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ela sabia desse mandamento que Deus deu, é desta ordem que Deus deu ao seu marido Adão. É tanto que no verso 2 está escrito assim:
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse quem? Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, irmão Marival, ela também sabia dessa ordem que Deus deu ao homem. No capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 15. Mas, queridos, o diabo, como é sagaz, ele não para aqui. Ele não se ausentou-se, não parou de tentar a criação de Deus. No verso de número 4 está escrito: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. E pense numa ousadia. Pense numa coisa terrível que a serpente e o diabo lança aqui para a criatura Eva, mulher feita por Deus, onde Deus disse que se comesse, certamente morrerás. Vem a serpente e o diabo e diz: certamente não morrerás. Queridos, verso seguinte, verso 5. E ele ainda diz o porquê. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele joga aqui a cobiça, a inveja, o querer ser como o próprio diabo quis ser, maior que o próprio Deus que o criou. Sim, encontramos isso na Escritura. E ele joga isso para Eva, dizendo: não. Ele sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E o terrível vem agora, querido ouvinte. Estou lendo em Gênesis, capítulo 3. Agora, a partir do verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha o que acontece. Tomou do seu fruto e comeu. Mas nós lemos alguns versos anteriores a ordenança de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de que tudo há, de que tudo existe, dizendo à sua criatura: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Vem a serpente, o diabo, dizendo à criatura de Deus, a Eva: certamente não morrerás.
E é óbvio, pelo texto que já lemos, até este verso 6, metade do verso, que a criatura de Deus preferiu dar ouvido ao diabo, à serpente, de que ao seu próprio Criador, Deus Todo-Poderoso. Sim ou não? Dá para entender, querido ouvinte, que na nossa essência da humanidade, os primeiros humanos a pisar nesta terra feita por Deus, Adão e Eva, infelizmente, já começamos muito mal. Terrivelmente mal. Pendendo para o mal. Desobedecendo uma ordem. Não eram 10, não eram 613, irmão Laudelino. É somente uma. Friso novamente, não eram 10 mandamentos. Não eram os 613 mandamentos do judaísmo. Era somente uma ordenança. Não coma da árvore da ciência do bem e do mal, pois o efeito era: certamente morrerás. Mas para Eva, primeiramente, pois é o texto que nos diz, pouco importou. No começo do diálogo, ela até relutou, respondeu à indagação da serpente. Mas depois lhe cresceu a cobiça, o interesse, o desejo, e viu que o fruto da árvore era desejável aos olhos, e o texto diz que tomou do seu fruto e comeu. E pior, mesmo verso seguinte, e deu também a seu marido, Adão, e ele comeu com ela. Misericórdia. Está feita aqui, querido ouvinte, a queda da humanidade. A desgraça, permita-me dizer, a desgraça da humanidade aqui, em dois seres humanos primeiros, Adão e Eva, preferiram ouvir a voz do adversário, a voz do pai da mentira, a voz daquele que não há verdade, de que ouvir a voz do Criador, de que ouvir a voz de que tudo fez, a voz daquele que só quer abençoar. Se você ler Gênesis capítulo 1, os versos primeiros, você vai ver que já começa Deus dizendo assim: eu vos abençoarei, multipliquem-se. É sempre Deus querendo abençoar. Mas o homem insiste em não querer. Até os dias de hoje. Está aqui a prova, na Escritura, que o homem não quis e não quer por si só. Nunca vai querer. Triste realidade. Mas o texto continua, verso 7. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E algo terrível acontece. E cozeram folhas de figueira,
e fizeram para si aventais. Sabe quando a gente faz algo de errado e tenta consertar e piora o negócio? A gente herdou isso de Adão e Eva. Está aqui a prova. Após eles comerem do fruto proibido, eles tentam remendar ali o seu erro, o seu pecado, porque até então eles estavam nus, inocentes, um via o outro, de forma sem malícia, mas a partir do momento que eles comem do fruto que Deus disse não coma, porque se comer certamente morrerás, foram-lhe abertos os olhos. E o verso diz mais à frente: e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Um dos piores pecados, se a gente pode classificar assim. A autojustificação está aqui. Mas, queridos, Deus é bom. Até aqui na queda. Olha o verso 8. E ouviram, ou seja, Adão e Eva, após terem caído, transgredido contra Deus, a ordem de Deus. Verso 8. Eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão. É assim ou não é? Comigo e com você, com qualquer ser humano. Faz algo de errado, passa escondido. Tem vergonha. Não quer ser visto. Quer esconder o seu erro. Herdamos isso de Adão. Maldição. E a sua mulher da presença do Senhor Deus, ou seja, ambos se esconderam de Deus. E o texto diz que eles se esconderam entre as árvores do jardim. Aí no verso seguinte, verso 9, está escrito: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estais? Como que Deus não soubesse? Não é? Interessante. Ele pergunta onde Adão está. E no verso 10 diz aqui: e ele disse, isso é Adão dizendo para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Esse temi aqui, querido ouvinte, porque tem um temor de respeito, se a gente olhar no dicionário, de reverência, e tem um temor de medo, de assombração, né, Jesus? E foi isso que Adão sentiu aqui. Medo do seu Criador. De que pelo texto a gente pode entender que ficava face a face com ele. Mas após a queda, já não era mais assim. Perdeu-se a comunhão. Se destituiu da glória de Deus. Porque estava nu e escondi-me. E disse, verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Mais uma vez, Deus dá um aqui, permita-me, de que não estava sabendo de nada.
Mas o salmista já nos diz que ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo conhece. Não há nada escondido aos olhos de Deus. Nada. Mas mesmo assim ele pergunta à sua criatura, Adão: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Aí olha a resposta de Adão para Deus. No verso 12: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eu e você faz isso. Coloca a culpa no outro. Eu errei? Não, foi Marival, foi eu não. Derrubou o microfone aqui, foi eu não, foi Marival. Não assume a culpa, a sua transgressão. Adão aqui tenta justificar-se mais uma vez. Foi a mulher que tu me deu. Há quem diga até que ele está culpando Deus. É o que dá para entender. Foi a mulher que tu me deu. Ela me deu o fruto e eu comi. Como que ele não soubesse da ordenança. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É um passando a culpa para o outro. Permita-me dizer, parece até a politicagem. Fala até baixo. Mas vamos lá. Eu não aguento essas coisas. Então fique no texto. Homem. A serpente me enganou e eu comi. A mulher agora coloca a culpa na serpente, se fazendo como Adão, como não soubesse também da ordem do Senhor Deus. Não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá pesado, irmão, até agora o negócio tá meio ruim, não tá? Confesso que tá. Não, eu dizer a primeira vez que veio aí. Irmãos. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sob o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O Senhor Deus amaldiçoa a serpente. É o que está aqui. A maldita serás. Aí tem um verso aqui, queridos, que já nos mostra a solução desse problema, dessa queda da humanidade, desse erro que afetou toda a humanidade, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Também no capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando ele ainda escreve e diz que o salário do pecado é a morte, referindo-se àquilo que Deus disse ao primeiro homem, Adão. Mas aqui tem uma luz. Aqui, nesse mesmo texto que vou ler, tem a esperança da nossa redenção, da redenção da humanidade pecadora, caída em Adão, nos seus delitos, nos seus desejos da sua carne.
Eis aqui o texto, Gênesis 3, verso de número 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Talvez, querido, você não tenha entendido, compreendido primeiramente, mas aqui já é uma profecia acerca daquele que é perfeito, daquele que os irmãos já têm anunciado aqui, que curou uma mulher de um fluxo de sangue, que fez um cego voltar a enxergar, que fez um paralítico andar, que deu vida àquele que estava morto ali há alguns dias já, e este tem nome, é Jesus, o Nazareno, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E é onde a gente pode ver isso se cumprindo no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 1, a partir do verso 21, assim está escrito: e ela dará à luz um filho. Também essa profecia está em Isaías capítulo 14, se não me engano. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele quem? Jesus Cristo, salvará o seu povo do que Adão fez. Aleluia, Jesus. Da queda de Adão, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. 7,14. Essa referência está em Isaías capítulo 7, verso 14. Troquei aqui a ordem dos números. Perdoe o pregador. Queridos, em meio a tanta desgraça que Adão nos trouxe com a sua queda, fazendo assim que toda a humanidade se tornasse pecador, veio Cristo, Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, trazendo para mim e você algo que não merecemos: perdão. Perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos nossos erros cometidos. Porque o texto aqui é bem claro quando diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E quando Jesus começa o seu ministério, já, segundo historiadores, já com seus 30 anos de idade, anunciar o reino de Deus, a salvação vinda a este mundo que dantes estava perdida, que dantes caminhava a passos largos para o inferno, sem uma solução, sem saída. João o Batista, porque batizava e anunciava a vinda do mesmo, do Messias. No capítulo 1 do Evangelho escrito por João, no verso 29, está escrito assim: no dia seguinte, João o Batista
viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que salva o mais vil pecador, que salva o pior dos bandidos, a prostituta, o beberrão, que salva a mim, que salva a você. Não importa qual seja o seu erro, Jesus salva. Somente crê. Como disse o apóstolo Paulo ao carcereiro lá em Atos capítulo 16. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Crê. Crê no Senhor Jesus Cristo, esse é o nome. E serás salvo. Tu e tua casa. Sabe por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém.